Olá, amigos. 7 de novembro de 2021, domingão. Aqui estamos, 7 horas da manhã, para novamente orarmos juntos, agradecer a Deus por mais um dia, que estamos aqui para aprender um pouquinho mais, para procurar conter os nossos impulsos inferiores e cada dia mais em nossas vidas, aumentar a nossa fé em Deus, aumentar a nossa fé em Jesus, aumentar a nossa fé humana, confiando em nós mesmos, mas, em primeiro lugar, a Deus, que é o nosso Criador. Jesus nos abençoe para que possamos passar com clareza mais esse estudo que vamos fazer do teu Evangelho. Nos abençoe, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado por todos nossos amigos encarnados que seguem esse trabalho diariamente comigo, a todos os espíritos desencarnados que nos inspiram para conseguirmos entender, conseguir interpretar esses preciosos ensinamentos. Obrigado, Senhor, nos abençoe em mais esse nosso bate-papo de amor e de carinho, de entendimento e de vontade de um dia conseguir o amor incondicional, amando uns aos outros. Nos dê força, Senhor, para conseguirmos praticar as virtudes que vós nos ensinastes. A virtude da paciência, da abnegação, do amor. Obrigado, Senhor, que possamos criar o hábito de mais agradecer, porque ainda somos muito reclamões. Nos dê essa força, Senhor, e nos abençoe agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Muito obrigado por tudo. Vamos então unir os nossos pensamentos, os nossos corações para o estudo desta manhã. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá. Nós estamos no capítulo 3. Nós vamos ver o item 8 hoje, porque esse capítulo 3 é na casa do meu pai. Há muitas moradas na casa de meu pai. Então, quem tiver aí o livrinho na mão, é hora de nós pegarmos e estudarmos juntos, né? A gente vai lendo, vamos interpretando, depois em casa ainda tira as próprias conclusões. É assim que nós fazemos o estudo, não é? Então vamos lá. Mundos inferiores e mundos superiores. Na parte, esse item 8, falando sobre a instrução dos espíritos. E esses comentários aqui no item 8, no item 9, no item 10, é um resumo do ensinamento de todos os espíritos superiores. Tá? Então, é um resumo dos... Kardec fez esse comentário, resumindo o ensinamento de todos os espíritos superiores com relação aos mundos inferiores e os mundos superiores. Então, nós vamos lendo devagarinho, não temos pressa, nesse ambiente gostoso, de paz, de harmonia, de estarmos aqui já iniciando o dia, refletindo sobre nossa vida, agradecendo
por mais um dia que nós procuramos louvar a Deus e já procurar logo cedo fazer uma reflexão desse estudo. Depois, então, o resto do dia, nós vamos cultivar o amor, a paciência, a vigilância das palavras, a vigilância das nossas atitudes, a vigilância dos nossos pensamentos, para estar com aquela alegria interior. Né? Então, vamos lá. A qualificação, o item 8, então, mundos inferiores e mundos superiores. A qualificação dos mundos inferiores e dos mundos superiores é antes relativa do que absoluta. É antes relativa do que absoluta. Por quê? Esses mundos, a qualificação de mundos inferiores e dos mundos superiores é antes relativa do que absoluta. Por quê? Tal mundo é inferior ou superior em relação àqueles que estão acima ou abaixo dele na escala progressiva. Então, existe uma escala progressiva de mundos inferiores, de mundos superiores. Então, é antes relativa do que absoluta. Porque tal mundo é inferior ou superior em relação àqueles que estão acima ou abaixo na escala progressiva. Se na escala progressiva os espíritos estão no mundo inferior, então é a escala progressiva do mundo inferior, habitando pelos espíritos inferiores. E na escala progressiva do mundo superior, já está, na escala progressiva, mundo superior, já estão espíritos com outro nível evolutivo. Né? Então, a qualificação dos mundos inferiores e dos mundos superiores é antes relativa do que absoluta. Tal mundo é inferior ou superior em relação àqueles que estão acima ou abaixo dele na escala progressiva. Né? Tomando a Terra como ponto de comparação, pode-se fazer uma ideia do estado de um mundo inferior, aqui no próprio planeta Terra. Pode fazer uma ideia como tomando a Terra como ponto de comparação, pode fazer-se uma ideia do estado de um mundo inferior pelos países inferiores, pelos países ainda de espíritos primitivos, conforme a cultura, conforme a atividade deles, né? O grau, o nível evolutivo, o nível moral de cada morador, de cada país, de cada região, de cada cidade. Né? Então, tomando a Terra como ponto de comparação, pode-se fazer uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo nele o homem no grau das raças selvagens, né? O mundo inferior do planeta Terra. Né? Supondo nele o homem no grau de raças selvagens, ou de nações bárbaras que ainda se encontram em sua superfície aqui na Terra e que são os restos do seu estado primitivo. Muitos desses podem continuar reencarnando. Desculpa, gente, meio gripado. Muitos podem continuar reencarnando, tendo merecimento de reencarnar novamente na Terra. Outros, muitas vezes, cresceram já um pouquinho, mas voltam para o mundo primitivo como espírito, para ajudar o progresso do mundo
primitivo, né? Então, nos mundos, tomando a Terra como ponto de comparação, pode fazer uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo nele o homem no grau das raças selvagens, ou de nações bárbaras, que ainda se encontram em sua superfície e que são os restos do seu estado primitivo. São os restos do seu estado primitivo. Nos mais atrasados, os seres que os habitam são, de alguma sorte, rudimentares, né? Então, nesses lugares mais atrasados, os seres que os habitam são, de alguma sorte, rudimentares, são rudes, são grosseiros, né? Como nós vemos aí na região lá dos judeus, a região onde o Jesus nasceu, né? Os talibã, lá no Afeganistão e tantos outros lugares do planeta Terra, né? Lugares ainda que demonstram selvageria, os crimes organizados, não é? Então, nos mais atrasados, os seres que os habitam são de alguma sorte rudimentares. Eles têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Então, estou comparando, dando um exemplo, né, de um mundo inferior. Então, ele toma como exemplo aqui na Terra alguns lugares que têm esse tipo de espíritos, né, rudimentares. Eles têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. A própria forma humana não existe beleza nenhuma. Seus instintos não são temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou de benevolência. Ainda carrega esse estado de selvageria, né? Não tem sentimentos, e nós vemos isso no plano da Terra ainda. Nem pelas noções do justo e do injusto. É um mundo inferior, um mundo primitivo. Então, está dando como exemplo alguns lugares da Terra, né? Só a força bruta faz a lei. Sem indústria, nos mundos inferiores, né? Então, só deu um exemplo na Terra, que a gente vê na Terra alguns lugares aí que tem a selvageria, que são brutos, que são rudes, não têm sentimentos. Então, deu como exemplo. Mas no mundo inferior, não tem indústria, sem invenções, despendem a vida na conquista de sua nutrição. Então, vive para comer, né? Como ainda nós encontramos aqui na Terra, mas a Terra é um mundo de prova e expiação. Está falando do mundo inferior, né? Entretanto, Deus não abandona nenhuma das suas criaturas. No fundo das trevas da inteligência, jaz latente a vaga intuição de um ser supremo. Apesar de ser ainda um espírito rude, existe estado latente para o espírito crescer, né? A vaga intuição de um ser supremo, mais ou menos desenvolvida. Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e preparar sua eclosão para uma vida mais completa. Então, a escala do espírito aonde ele reencarna. Então, está dando uma ideia do mundo inferior, né? Que são brutos, são rudes, né? Não tem sentimentos, né? Então, essa é a ideia de um mundo inferior.
Esse instinto basta para torná-los superiores. Então, eles têm um instinto em estado latente que existe um ser supremo, né? Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e preparar sua eclosão para uma vida mais completa. Porque não são seres degradados, não são seres esquecidos por Deus, mas crianças que crescem, né? Então, está falando dos mundos inferiores, né? Entre esses graus inferiores, entre esses graus de mundos inferiores e os mais elevados, há inumeráveis escalões, né? Entre esses graus inferiores e os mais elevados, há inumeráveis escalões. E nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, se tem dificuldade em reconhecer aqueles que animaram esses seres primitivos. Então, pela escalão evolutiva do espírito, ele não lembra dos outros mundos, das outras fases em que ele passou, do primitivismo. Ele fala da mesma forma que no homem adulto se tem dificuldade em reconhecer o embrião. O homem adulto não reconhece o embrião. O embrião é um organismo imaturo antes de deixar o útero materno. Então, ele não lembra. Entre esses graus inferiores e os mais elevados, há inumeráveis escalões. E nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, se tem dificuldade em reconhecer aqueles que animaram esses seres primitivos, né? Eles têm dificuldade em reconhecer aqueles que animaram esses seres primitivos, da mesma forma que no homem adulto se tem dificuldade em reconhecer o embrião. No homem adulto não reconhece o embrião, que é o organismo imaturo antes de deixar o útero materno, né? Então, aqui deu uma ideia do mundo inferior, né? Então, o mundo inferior, ele deu como exemplo aqui na Terra, esses lugares ainda que o espírito é rude, é violento, não tem sentimentos, ainda vai pelo olho por olho, dentro por dentro, ainda tem esses espíritos aqui reencarnados no planeta de provas e expiações. Então, eles já tiveram no mundo primitivo e tiveram a oportunidade de reencarnar aqui no planeta Terra, no planeta de prova e expiação. Mas, se eles não aproveitarem essa oportunidade que esses espíritos que vieram da selvageria vieram para crescer, vieram de alguma maneira concedido por Deus a misericórdia de reencarnar no mundo de prova e expiação, já não mundo primitivo. Mas aí ele reencarna, que veio do mundo primitivo, mas ele não cresce no mundo de prova e expiação e é reprovado, porque não o estado latente da bondade, da compreensão, da educação, está em estado latente. Então, ele está em estado latente, ele sabe que tem um ser superior, porque Deus está em todo ser, Ele é o Criador, né? Deus é a inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas, né? Então, ele está pelos suas necessidades espirituais do mundo primitivo
ele, no setor de reencarnação, foi permitido, né, no plano espiritual, foi permitido ele reencarnar no planeta Terra, planeta de provas e expiações. Mas aí está tendo essa oportunidade. Se realmente ele não passou no teste, ainda ele continua rude, grosseiro, selvagem, ele poderá ter outras, ainda, sempre sob o comando de Deus, poderá ainda ter outras oportunidades de reencarnar novamente no planeta Terra, em uma família, né, que já tem mais cultura, que já tem mais sentimentos. Então é Deus que está no comando. Então nós estamos sempre certinho no lugar em que encontramos. Por isso que a necessidade de nós não sermos revoltados. É esse a grande jogada para nós. Um dia subirmos nos escalões de espíritos primitivos para espíritos mais felizes, né? Espíritos primitivos, espíritos com oportunidade de reencarnar no planeta de provas e expiações, espíritos ainda sofredores, espíritos felizes, que podem reencarnar, então, reencarna no mundo primitivo, depois no mundo de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos felizes e mundos celestes. Essa é a escalão. E aqui está falando dos mundos inferiores e dos mundos superiores. Então, nos mundos inferiores, tem aparência humana, mas é rude, é mais ligado à selvageria, né? Agora ele vai falar sobre os mundos que atingiram um grau superior. Então, esse mundo de grau superior, então, ele já vai ter outra características, não mais com as características grosseiras, embora tenha no mundo inferior, ele tem em estado latente esse ser do ser supremo, né? Ele é o Filho de Deus, mas está em estado latente ele desenvolver. E nos mundos inferiores não tem indústria, né? Não desenvolve tanto a inteligência. E eles, então, lutam para a sua sobrevivência apenas, né? É como ele fala aqui, ó, sem indústria, sem invenções, despendem a vida na conquista de sua nutrição. Entretanto, Deus não abandona nenhuma de suas criaturas, né? Então, nós, sabendo disso, nós precisamos aproveitar bem a presente reencarnação no planeta de provas e expiações e procurar ir quitando as nossas dívidas no tocante às nossas imperfeições. Então, orando, vigiando os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas palavras, procurando orar, falar com Deus e procurando crescer moralmente, desenvolver isso que está em estado latente em nós. Todos nós temos a virtude,
da compaixão. Todos nós temos a virtude da piedade pelo sofrimento alheio, mas precisamos desenvolver esse estado latente. Então, é isso que a gente, estudando o Evangelho de Jesus e estudando o Espiritismo, nós vamos, através do esforço, primeiro a vontade de querer mudar, e depois o esforço, não é? Então, nós vamos procurando a combater os nossos vícios. Tem a passagem no Evangelho, cuidar do corpo, cuidar do espírito. Então, cuidar do corpo realmente é a gente estar ligado com as coisas espirituais. Através da oração, através da conversa conosco mesmo, para conseguir desmaterializar. Ainda nós julgamos muito, ainda nós criticamos muito, mas temos que ter também amor para conosco. Temos que viver no mundo, nesse planeta Terra, como um homem do mundo. Temos que ir atrás do nosso crescimento moral. Temos que ir atrás do nosso crescimento intelectual. Mas dá tempo ao tempo. Então, não é de uma reencarnação, em uma única reencarnação, que nós crescemos. Tem que gostar de nós mesmos. Dar tempo ao tempo. Aí, se possível, vamos orando e vamos desmaterializando. Vamos sim cuidar das coisas, cuidar de ganhar o nosso dinheiro para a nossa alimentação, para ter o nosso conforto, não é? Mas dar menos importância às coisas do mundo, que isso aqui é passageiro. Mas nós ficamos tão apegados com os nossos bens que quando desencarnamos nós ainda queremos administrá-los. E é aí que veio o sofrimento. Então precisamos fazer esse exercício. E isso é uma grande oportunidade de nós orarmos juntos e estudarmos juntos o Evangelho de Jesus, segundo a doutrina dos Espíritos. Então, hoje nós falamos do mundo inferior e deu uma comparação aqui na Terra mesmo, como é um mundo inferior. Né? Então, nós temos aí lugares que os espíritos agem ainda como espíritos rudes, sem sentimentos, sem humanidade, né? Então, mas é devagar que, de acordo, nós temos comando de Deus, de acordo com o crescimento moral de cada um, nós vamos, como espírito imortal, crescendo intelectualmente, materialmente e moralmente. Agora, a riqueza é uma prova. E a pobreza também é uma prova. A riqueza é porque o homem pode se perder pelas volúpias que a riqueza traz, pelas festas, pelas coisas mundanas, pelas honrarias materiais. E na pobreza, pode não aproveitar a reencarnação como pobre pela revolta, por querer praticar o crime, por não ter
a obediência e a resignação e não obedecer às leis materiais, e muitas vezes parte para os crimes aí organizados. Não é? Mas, como nós somos espíritos imortais, nós vamos aumentando nossa fé em Deus. Vamos pedindo forças para combater os nossos instintos inferiores. É assim que é trabalhando conosco que nós vamos, como espírito mortal, passar de um mundo para o outro mundo. Então, hoje nós comentamos aí, né, que é a explicação de Kardec, que ele fez um resumo nessa instrução aqui dos Espíritos, o item 8, ele fez um resumo do ensinamento de todos os Espíritos superiores. E amanhã nós vamos ler o item 9, né? E aí aqueles que querem lição de casa podem ler esse pedacinho aqui, o item 8, e refletir, né, sobre os mundos inferiores. E esse exemplo que ele deu aqui na Terra, aqueles espíritos que ainda estão trazendo, na sua forma física, ainda elementos rudimentares, ainda não têm sentimentos, ainda são rudes, são perversos, né? Não têm a bondade no coração. São características de espíritos de mundos inferiores, né? E depende de nós a seguir escalão, como ele fala aqui, crianças que crescem. Então, Deus não abandona nenhum de seus filhos. É isso que a gente vai desmaterializando e vai, no nosso dia a dia, vivendo, procurando ser obediente e resignado às leis divinas e às leis materiais. Aí nós vamos tentando um dia ter merecimento de passar para um outro mundo, sem ser inferior para um mundo superior. E como Jesus fala, na casa do meu pai há muitas moradas, que é o título desse capítulo 3. Então, nós fazemos a nossa morada aqui na Terra e nós fazemos a nossa morada para outros mundos. Depende das nossas necessidades de crescimento espiritual, que isso está sob o comando de Deus. Ok? Então, vamos lá. Então, capítulo 3. Amanhã, então, deixa eu marcar aqui, gente. Amanhã nós vamos ler o item 9. O item 9 vai falar dos mundos superiores. Nós vamos lendo e vamos comentando, ok? Então, eu quero agradecer a atenção de todos e convidar a todos para fazer as nossas vibrações, desligando dos nossos
preocupações e coletivamente fazermos as nossas vibrações nesse dia que está iniciando. Então vamos lá. Nós vibramos coletivamente pela paz mundial. Nós vibramos para que possamos ser promotores da paz. É isso que nós estamos vibrando, vibrando pela paz, vibrando para que nós possamos ser promotores da paz. Vamos vibrar pelas famílias, que há muitas divergências na união das famílias, que justamente é para aproveitar a família para crescer, para exercitar o diálogo, a conversa amistosa, a confiança entre um com o outro. Então vamos vibrar pelas famílias para que os lares que está faltando o equilíbrio emocional. Vamos vibrar para esses lares. Onde haja discussão, onde existe não amor, mas existe o poder da posse. Então nós vamos vibrar para que esses lares onde haja muita discussão possa haver diálogo, porque o estresse mata. Então vamos vibrar para os lares que não se entendem os familiares. Vamos aproveitar esse momento de oração para vibrar. Vamos vibrar para os espíritos desencarnados que pedem preces. Deus, na sua infinita bondade, não esquece de nenhum de seus filhos. E no plano espiritual também há muitas moradas na casa do Pai. Então vamos, nesse momento, juntos, vibrar pelos desencarnados que pedem preces. Vamos vibrar para aquele parente, amigo, conhecido, que desencarnaram recentemente. Esses resgates coletivos, vamos vibrar para esses que desencarnam por acidentes, como o caso que acontece quase que diariamente, principalmente com todos os acidentes de carro, de avião, como esse caso último aí da cantora Marília Mendonça e tantos outros no mundo. Vamos vibrar para todos que ficaram em acidentes. Vamos vibrar por nós mesmos, para que possamos ser mais humanos, mais fraternos, mais carinhosos, mais afetuosos, mais gentis. Obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade
Despedimos-nos na tua paz, que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Muito bom. A prece realmente é a grande ferramenta que nós usamos para tomar um banho espiritual. Então, um bom domingo a todos. Fiquem com Deus. E amanhã estaremos aqui para mais esse nosso bate-papo de amor e de carinho. Que assim seja. Graças a Deus.